1. Inglaterra. O Círculo das Fadas, Fairy Rings. Na Inglaterra, os círculos de cogumelos são vistos como portais para o reino das fadas. Mas as histórias não são tão encantadoras. Dizem que os círculos são criados por fadas dançando durante a noite. Se alguém entrar em um desses círculos, será capturado para o banquete das fadas. Os humanos que comem os alimentos das fadas nunca mais retornam ao mundo mortal. Algumas histórias ainda dizem que, caso a pessoa escape, envelhecerá rapidamente assim que sair do círculo, como se décadas tivessem passado em um piscar de olhos. 2. Japão. O Oni dos cogumelos vermelhos. No Japão, há uma lenda sobre o Kidimuna, um tipo de yokai, demônio, que habita florestas densas e é atraído por cogumelos venenosos, especialmente os vermelhos com pintas brancas. Dizem que o Kidimuna usa esses cogumelos para enfeitiçar humanos, fazendo-os perder o senso de direção e vagar eternamente na floresta. Aqueles que comem os cogumelos são amaldiçoados a viver sob o controle do Oni, tornando-se parte de um exército de espíritos errantes. 3. Irlanda. Os cogumelos de Dwybreagan, fadas sombrias. Na Irlanda, as Dwybreagan são fadas sombrias que vivem embaixo de cogumelos gigantes. Elas são guardiãs de segredos antigos, mas têm uma natureza cruel. Os viajantes que tentam colher cogumelos em florestas, onde as Dwybreagan habitam, enfrentam punições terríveis. Elas aparecem como sombras esguias e oferecem um acordo, um desejo em troca de uma parte da alma. Aqueles que aceitam o acordo percebem tarde demais que, sem suas almas completas, tornam-se prisioneiros do mundo das fadas, transformando-se em cogumelos para sempre. 4. Brasil. Os demônios do cogumelo do sol. Nas florestas brasileiras, há uma lenda sobre cogumelos que crescem em áreas iluminadas pela lua cheia, conhecidos como cogumelos do sol. Dizem que esses fungos são criados pelos curupiras sombras, versões demoníacas do guardião da floresta. Se alguém tenta colher esses cogumelos, os curupiras sombras aparecem para punir o intruso. Eles não matam imediatamente, mas causam alucinações que levam a pessoa a cometer loucuras, como mergulhar em rios infestados de jacarés ou caminhar até precipícios. 5. Rússia. O rei dos cogumelos e a noite do sangue. Na Rússia, há a lenda de um demônio chamado Mukomor-Tsar, rei do cogumelo, que vive nas profundezas das florestas siberianas. Ele é descrito como uma figura humanoide com um rosto coberto por um chapéu de cogumelo gigantesco. Durante a noite, ele convoca cogumelos venenosos para crescer ao redor de sua morada. Aqueles que entram nesse território começam a ouvir uma voz sedutora, prometendo riquezas e poder. Mas qualquer um que tocar nos cogumelos é envenenado e forçado a servir o rei como uma marionete no submundo dos cogumelos. 6. Alemanha. A floresta dos fungos cantantes. Na Alemanha, existe a lenda dos Pilsgeister, espíritos dos fungos. Esses espíritos habitam uma floresta onde os cogumelos emitem sons hipnotizantes, como um canto macabro que atrai viajantes perdidos. Quem segue o som é levado para uma clareira onde os Pilsgeister dançam ao redor de cogumelos gigantes. Eles oferecem um banquete, mas todos os pratos são preparados com cogumelos amaldiçoados. Aqueles que comem o banquete se tornam parte da floresta, transformando-se em árvores vivas para alimentar os fungos. 7. México. Os cogumelos da morte, nagual dos fungos. No México, há uma lenda ligada ao nagual, um espírito que pode assumir formas animalescas. Alguns acreditam que ele também habita cogumelos psicodélicos que crescem em cemitérios antigos. Dizem que aqueles que consomem esses cogumelos são visitados pelo nagual em seus sonhos. Mas não são visões reveladoras, são pesadelos tão reais que a mente se perde entre a vida e a morte. Muitas vezes, as pessoas enlouquecem e desaparecem, sem deixar vestígios, sendo consumidas pelo mundo dos espíritos. 8. Itália.
Os cogumelos do Pacto de Averno. Na Itália, há uma antiga lenda que conecta os cogumelos venenosos às bruxas do Lago Averno, um lugar que, segundo os romanos, era a entrada para o submundo. Dizem que bruxas usavam os fungos de Averno em rituais para invocar demônios. Os cogumelos só cresciam ao redor do lago, absorvendo sua energia sombria. Qualquer um que ousasse comer um desses fungos era transportado para o submundo, onde tinha que enfrentar o próprio demônio em um jogo de vida ou morte. Quem vencia retornava com poderes sobrenaturais, mas quem perdia nunca mais era visto. Nona, Finlândia. A maldição dos cogumelos azuis. Nas florestas gélidas da Finlândia, há uma lenda sobre os Sinisetsienet, cogumelos azuis, que aparecem apenas durante os meses mais frios. Eles são associados aos Metsenveki, espíritos sombrios que protegem as florestas. Os cogumelos brilham fracamente à noite, atraindo viajantes cansados. Quando alguém colhe um desses fungos, os espíritos aparecem na forma de sombras gigantescas e oferecem um ultimato: devolver o cogumelo ou o enfo. 10ª, Índia. O demônio dos cogumelos das cinzas. No norte da Índia, existe uma lenda sobre um demônio chamado Shaya Rakshasa, demônio das sombras, que habita áreas onde cogumelos cinzentos crescem entre as cinzas de incêndios florestais. Segundo a lenda, esses cogumelos são formados a partir das almas de pessoas que morreram em fogueiras funerárias. Dizem que o Shaya Rakshasa aparece para aqueles que tentam pegar os cogumelos e oferece um poder especial em troca de um sacrifício. Mas o preço é alto. O sacrifício é sempre uma pessoa próxima ao colhedor. Aqueles que recusam o acordo têm seus reflexos roubados, tornando-se invisíveis para o mundo humano e condenados a vagar pelo reino das sombras por toda a eternidade.